Olá, está no ar mais um JR Entrevista. E hoje a nossa conversa é com o Igor Calvé, presidente da ANFAVEA, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Seja muito bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigado, Yuri. É um prazer estar aqui com vocês. Queria começar a falar de uma crise mundial que ameaça, inclusive, a produção dos veículos no Brasil. Está faltando semicondutor no mercado? O que está acontecendo? Yuri, você falou muito bem. É uma crise global, mas é uma crise global com reflexos no Brasil. E aí as pessoas que nos assistem podem perguntar, mas o que isso tem a ver com o carro que é produzido no Brasil? É muito simples, os semicondutores hoje eles são parte essencial do carro. Um carro hoje tem entre 1.000 e 3.000 semicondutores, Yuri. E aí, cada carro? Em cada carro. De 1.000 a 3.000? É. Um celular tem o quê? Uns 2, 3? Os celulares eu não sei te dizer exatamente, mas é por aí impressionante, também. né? Como que está a tecnologia hoje no veículo. Tudo hoje funciona com semicondutores. Então, no carro, o sistema de direção elétrica dos que tem, o freio ABS, os motores, a hora de saber qual é a injeção, de qual combustível colocar, os sistemas de infotainment dos carros, tudo isso precisa de semicondutores. Então, quando a gente fala que vai faltar um semicondutor, pode ser um sistema desse que a gente não vai conseguir produzir mais. E a fábrica é obrigada a parar. A fábrica é obrigada a parar, porque é um componente crítico de um carro hoje. Entre 1.000 e 3.000 semicondutores implica dizer que, se um faltar, nós estamos com grandes problemas na produção. Há alguns dias eu tive a oportunidade de ver um módulo, né, que é uma placa. E nessa pequena placa, que era parte integrante de um dos motores, do sistema de motorização de um dos carros, ali haviam 200 chips. 12 dos quais vinham dessa empresa que está tendo problemas hoje. Mas não precisava ter 12 só. Um faltante já geraria esse problema todo que nós estamos vendo na indústria. Mas você pontuou bem, é um problema que está acontecendo no mundo, mas não por causa do Brasil. É uma questão geopolítica, de questões da China com os Estados Unidos, passando pela Europa. Nós temos uma indústria no Brasil que é capaz de pegar esse chip, que vem da China, da Holanda, de qualquer lugar, agregar valor aqui e produzir isso aqui. Então, esse problema, que felizmente já está sendo sanado, ele pode ser facilmente resolvido no Brasil com a retomada dos embarques da China diretamente para o Brasil. Inclusive, a ANFAVEA trabalhou diretamente nessa questão, nessa negociação com representantes não só do governo brasileiro, mas também, né, de empresas chinesas. E qual é a solução, então, que já temos encaminhada para tentar evitar essa paralisação? Nós trabalhamos praticamente 10 dias nessa questão. Quando nós fomos notificados pelas nossas empresas montadoras instaladas no Brasil de que isso seria um grande gargalo na produção, nós sentamos, entendemos o problema e tentamos equacioná-lo da maneira que era possível. E qual era essa maneira? Era uma interlocução direta, clara com o governo brasileiro, especialmente com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que foi muito solícito, nos atendeu prontamente, entendeu o problema e fez interlocuções com o governo chinês para que isso fosse resolvido. Agora, veja, não é um problema de mercado, que é diferente da época da pandemia, quando nós também tivemos, aí só que era um problema ali da escassez do produto. Agora nós temos o produto, esse produto não poderia ser exportado, mas o produto existe, que é diferente da pandemia. E não era um problema, portanto, de mercado, é um problema político. E se o problema é político, o nosso entendimento é de que a solução também era política. E então nós pedimos ao governo brasileiro que abrisse um canal de diálogo com o governo chinês. Ao mesmo tempo, a ANFAVEA, que representa todas as montadoras instaladas aqui no Brasil, também abriu esse canal de contato com o governo chinês. E hoje nós podemos dizer que fomos, sim, bem-sucedidos, né? Porque o governo chinês analisará individualmente cada um dos casos e poderá conceder licenças especiais para as empresas que puderem importar esses chips aqui para o Brasil, de forma muito transparente, de forma a sustentar a produção local, o que é super bom, né, nesse contexto em que o mundo está muito turbulento, nós vamos conseguir manter a produção no Brasil.
Igor, você lembrou que a gente passou por uma crise parecida ali na época da pandemia, né, por uma falta ou escassez de produção desses semicondutores. Então, hoje, o produto está aí, é uma questão política e a Anfávia e o governo brasileiro tentam resolver essa questão política. Só que, da pandemia para cá, o preço dos carros, 0 quilômetro, né, houve assim, um disparo, né? O carro básico que custava 30 mil passou a custar 60, 70. Então, a gente vê que o salário do trabalhador não acompanhou o aumento do valor do carro. Com essa nova crise, corre algum risco dos carros no Brasil ficarem ainda mais caros? Olha, da pandemia para cá, o que nós tivemos também foi uma alteração no próprio perfil do consumidor brasileiro, Yuri. Não só do consumidor, como também, né, das regulações. Então, eu caminho por esses dois mundos. O primeiro, você há de perceber que a preferência do consumidor brasileiro hoje, antigamente era para aqueles veículos sedã, hoje você tem aqueles SUVs, os SUVs mais compactos ou médios, sendo a grande preferência do consumidor brasileiro. Essa preferência do consumidor brasileiro faz com que as empresas mudem também o portfólio de produtos. E esse portfólio de produtos, ele também é um produto mais custoso, mais oneroso na fabricação. Esse é um ponto dessa equação. O outro ponto é que de lá para cá, você também vai notar que as regulações ou regulamentações cresceram muito, de segurança. Antigamente falava-se como um item, né? Assim, um extra, vem com airbag duplo, 3, 4, 5 airbags. Hoje em dia todos já vêm com airbag. Eu sou mais velho de um tempo que o retrovisor do lado direito já era um opcional. Exatamente. Então você vem ao longo dos anos com, na verdade, uma regulamentação que acaba impondo custos, eu não estou dizendo que são errados, né? À indústria. Quando você impõe regulamentações para segurança ou mesmo níveis de emissões, que também exigem investimentos pesados. Não sei se é do conhecimento de todos que nos assistem, mas uma coisa super importante, de 2012 para cá, desde quando começaram as regulamentações pesadas no setor automotivo, nós, já há um pouco mais de 10 anos, reduzimos em 35% as emissões de CO2 no Brasil. Basicamente com motores mais modernos. Motores mais modernos e tecnologias mais avançadas. O que isso significa é que as regulamentações, elas puxam a indústria, mas que tem que fazer os investimentos necessários. Esses investimentos têm que ser pagos, tem que se pagar a esses investimentos. O que eu quero dizer com isso você tem, por um lado, o consumidor mudando de padrão de veículos, de outro, uma regulamentação que puxa para mais custo na indústria. Naturalmente, esses preços iam subir nesse mercado. Então, os veículos hoje, eles têm tecnologias muito maiores, muito mais sofisticadas do que aqueles de 10, 15 anos atrás. São carros completamente diferentes. E você, como um bom conhecedor de carro, deve saber, aquele carro de 10 anos atrás é completamente diferente de um carro como esse. Então, mesmo falando do carro básico. Mesmo falando do carro básico. O carro básico tem, né, também, nós temos metas, né, a atingir de eficiência energética, de emissões, também temos itens de segurança obrigatórios nos nossos carros. Então, nós seguimos, né, regulamentações europeias por força das regulamentações brasileiras. Só que o nível de renda, né, da população europeia, por exemplo, é muito maior do que o do Brasil. Então, a gente está num contexto em que as regulamentações necessárias, boas, são super importantes para a segurança, para emissões, e a gente tem uma população que não conseguiu atingir ainda esse nível de renda maior. Mas, por incrível que pareça, né, fala-se de preço, mas o nosso mercado continua crescendo. Esse ano, a nossa estimativa é de um crescimento ainda, apesar de várias turbulências que estamos enfrentando, um crescimento de mais de 5% na nossa produção esse ano. Significa dizer que nós temos consumidores, os consumidores estão comprando e que nós estamos, inclusive, com um nível de competitividade do nosso carro, exportando bastante também. Então, tem uma conjunção de fatores super importante para entender, né, que mercado nós estamos. Muitos questionam, né, nós vamos voltar a ter mais de 3 milhões, nosso recorde foi 3 milhões e 800 mil no mercado. Em um ano, em um ano. Eu trabalho para que isso aconteça todos os dias, mas eu tenho que entender que o mundo também mudou, né? Você tem um mercado brasileiro que não cresce no mesmo ritmo que crescia há 15 anos atrás, nível de renda da população conta muito para esse tipo de coisa, porque o carro, independente do preço, Yuri, é um bem durável. As pessoas poupam para comprar um carro, as pessoas têm um sonho de ter um carro.
E essa é uma beleza do setor automotivo, que inclusive esse ano nós vamos retomar com o Salão do Automóvel no Brasil. A paixão do brasileiro por esse produto. Mas sim, é um produto que é um bem durável, que você fica vários anos com esse produto. Você tem uma relação até emotiva, né, com o seu carro. Certamente você lembra de um carro que você teve, que a sua família teve. Esse carro, ele passou por grandes mudanças nos últimos anos, né? E a gente tem que entender esse reflexo dessas grandes tendências que estão acontecendo no mundo em relação a esse setor. Inclusive, uma das grandes mudanças que você já destacou é exatamente que os carros estão mais econômicos e menos poluentes. E a Anfávia encomendou um estudo que trouxe, inclusive, que na comparação do mercado brasileiro com outros países, com a Europa, Estados Unidos, China, o carro brasileiro, como um todo, no ciclo de vida dele, ele é mais sustentável que em outros países. Como que a gente chegou a esse resultado? Olha, nós estamos no mês da COP30, que vai acontecer em Belém daqui a uma semana. E é super importante o que nós estamos trazendo, porque, normalmente, fala-se que o setor automotivo, que os carros são super poluentes. E é super interessante observar que quando se fala de emissões de gases de efeito estufa, né, o dióxido de carbono, o CO2, sempre vem como imagem na cabeça das pessoas um carburador de um carro. Cano de descarga. O cano de descarga, né? E a boa notícia é de que isso não existe mais. Por quê? Os nossos carros, sobretudo aqueles produzidos no Brasil, eles são muito, muito limpos. Nós fizemos esse estudo que compara os nossos veículos de passageiros automóveis, os ônibus urbanos, os caminhões urbanos, os caminhões rodoviários. E o que nós percebemos foi que dessas 4 tipos de veículos, todos eles, o veículo produzido no Brasil, em uso no Brasil e descartado no Brasil, ou seja, todo o ciclo de vida que tecnicamente nós chamamos de uma expressão, né, do berço ao túmulo, né, desde quando ele nasceu até quando ele morreu, nós temos o carro mais sustentável do mundo, com menor nível de emissão de gases de efeito estufa. E por que isso acontece, Yuri? O Brasil tem 90% da sua matriz elétrica sustentável. O Brasil tem 50% da sua matriz energética de fontes renováveis, limpas. E grande parte das emissões dos veículos no mundo inteiro, isso não é no Brasil, Yuri, vem do uso do veículo. Por quê? Porque é o tempo que nós passamos mais com o veículo, né? Se você tiver como média que um veículo de passageiro normal tem uma vida de 170 mil quilômetros, um caminhão tem 700 mil quilômetros, a vida dele como um todo, ao longo da vida você vai abastecer ele várias vezes. Se ele for um veículo a combustão, você vai usar gasolina, você vai usar etanol, você vai usar gasolina que tem 30% de etanol. Você pode usar, se ele for um elétrico, a eletricidade. Então, você tem momentos de carga e descarga, você tem momentos de colocar combustível no seu carro e depois colocar de novo quando ele consumir. Então, o grande momento ali de emissões de todo veículo é durante o uso dele. Não é nem quando ele é fabricado, nem quando ele é descartado, que é o fim da linha desse veículo. E o Brasil, por possuir essa característica única, né, da matriz elétrica, da matriz energética, acaba que nós somos, independente se for elétrico, híbrido, etanol, o carro mais limpo e sustentável do mundo. E isso, tanto dos caminhões de curta distância quanto de longa distância. Os ônibus urbanos também. Um ônibus urbano elétrico já produzido no Brasil, tá? Importante dizer isso. Em uso no Brasil, porque vai ter que carregar com energia limpa, e descartado no Brasil, depois de 700 mil quilômetros, ele é muito mais verde do que qualquer ônibus produzido no mundo. Pra você ter uma ideia, nós comparamos com o Brasil, com China, com a Europa, com os Estados Unidos, os nossos veículos aqui, mesmo se for a combustão, um caminhão, usando diesel, mas o B15, que todo nosso diesel tem nível de biodiesel também nele, 15%, ele é mais sustentável
do que um modelo usando só diesel na China, por exemplo, na sua vida útil. Quer dizer, ou elétrico. A gente tem duas vantagens, que é esse biocombustível, né, que já traz essa sustentabilidade para quem está enchendo o tanque, ele seja o diesel com biodiesel, a gasolina que tem 30% de etanol nela, e na hora do elétrico e do híbrido, que também pode ser recarregado ali na tomada, essa energia, comparativamente com na China, Estados Unidos, Europa, no Brasil ela é limpa, ela vem do ar, né, o vento, do sol, da água, hidrelétrica. E lá fora a maioria dessa energia é produzida no carvão, no diesel, em situação muito mais poluinte, né? Isso traz, eu não vou dizer um alento, mas assim, traz luz ou joga luz numa realidade que é importante que se diga, né? As emissões do setor automotivo no Brasil, comparativamente aos outros países, usando os mesmos modelos de carro, é muito menor. Isso se dá porque nós temos condições únicas, certamente, mas porque nós temos hoje um fator que nos torna super distintos no mundo, que é que nós podemos combinar a eletrificação, que é uma grande inovação no setor automotivo como um todo, e combinar isso com biocombustíveis, que é um ativo importante do Brasil. Aliás, você sabe que no ano de 2025, o Proálcool, que começou toda essa trajetória, né, do uso de etanol no Brasil, faz 50 anos, 75. Né? 75. Há 50 anos atrás. Né? Então, ou seja, o Brasil tem 5 décadas de experiência de engenharia automotiva, de uso do consumidor nesse tipo de tecnologia. Nós estamos hoje numa situação muito distinta do mundo porque nós temos 2 possibilidades grandes para descarbonizar. E aqui é importante sempre dizer, o que importa para o setor automotivo é descarbonizar, ou seja, é fazer com que o nosso produto, são os veículos, sejam eles leves ou os pesados, eles emitam menos CO2 na atmosfera. E isso porque nós entendemos que nós somos parte da solução dos problemas de aquecimento global, dos problemas socioambientais que nós temos hoje. Afinal de contas, o CO2 emitido no Brasil é o mesmo emitido na China, é o mesmo CO2 e é o mundo como um todo. O fato é que nós temos um ativo e esse ativo pode ser exportado como solução para o mundo. E a solução do uso da eletrificação combinado com biocombustíveis é super importante e é um caso exitoso, que nós não podemos deixar de relatar ao mundo e a COP vai ser um lugar especial para nós falarmos sobre isso. Perfeito. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no Portal R7, no Record Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. E ainda falando nessa sustentabilidade, esse é um assunto, então, central que a Anfávia vai mostrar para os parceiros do mundo inteiro em um fórum específico, né, do setor automotivo que vai acontecer lá na COP30, em Belém. Além desse assunto, o que o Brasil pode mostrar, tem a ensinar, a incentivar nessa área da sustentabilidade? Yuri, o Salão do Automóvel é o reencontro do consumidor brasileiro com a indústria brasileira, com a inovação brasileira e com a engenharia brasileira. O que nós vamos mostrar no salão é que o setor automotivo, ele é um ativo da indústria brasileira. O setor automotivo, não só pela pujança da sua estrutura industrial, de décadas no Brasil, é o setor que emprega. Você sabe que, direta e indiretamente, são 1.300.000 empregos no Brasil. Dificilmente, Yuri, você acha um setor que está presente na vida das pessoas diariamente e essas pessoas podem perceber isso. Afinal de contas, eu acordo cedo, se eu vou para o trabalho, eu vou de carro, eu vou de ônibus. Se eu vou no mercado, aquele produto chegou muito possivelmente por um caminhão. É o setor que está em toda a vida da sociedade. E nós vamos fazer o reencontro desse setor. Depois de 7 anos, o Salão do Automóvel está de volta. Vamos mostrar sustentabilidade? Sim, mas nós vamos mostrar tecnologia brasileira. E vamos mostrar tecnologia brasileira porque nós temos novidades chegando no Brasil. Temos veículos elétricos chegando, veículos híbridos chegando no Brasil.
importante, usando engenharia nacional. A nossa engenharia automotiva, ela é super reconhecida no mundo. E o que a gente faz no Brasil precisa ser dito. Então, nós vamos mostrar sustentabilidade, vamos mostrar tecnologias e, sobretudo, eu falei do reencontro. Nós vamos mostrar a memória das pessoas com o setor automotivo. Vai ser um evento para a família brasileira. Nossa ideia é levar os aficionados por carro, sim, mas levar também a família. Espaço para crianças, nós vamos ter no salão. O espaço, né, para as pessoas poderem fazer test drives. Testar os modelos que elas veem tanto na TV, que elas veem nas ruas e não podem ter. Nós vamos ter uma área para mostrar aquelas super máquinas, aqueles carros que são os carros do desejo de todos nós, aquele produto que nós certamente vimos um ou outro passar pela rua, o salão vai mostrar isso também. Mas vamos ter um encontro com o passado, vamos mostrar aquelas máquinas do passado, que trazem a memória das famílias, do pai de família, da mãe de família, que estava ali, que lutou para ter um carro, e que há décadas conseguiu um carro, e esse carro também vai estar lá exposto, porque a nossa ideia é o reencontro. Memórias, tecnologia e sustentabilidade. Perfeito. E voltando a Belém, são ensinamentos que o Brasil como um todo tem em vários setores, inclusive no setor automotivo, exemplos de sustentabilidade para levar para o mundo todo, né? Sim, a sustentabilidade, no caso brasileiro, ela tem uma gênese no Proálcool, em 1975, iniciou com um projeto até de soberania nacional, de desenvolvimento da indústria nacional, e atingiu níveis excepcionais, eu acho que dos anos 2000 para cá. Eu já havia mencionado, nós tivemos uma redução de 35% nas emissões de CO2 em um pouco mais de 10 anos no Brasil. Esse é um dado pouco explorado por nós mesmos do setor, mas que traduz muito o poder da nossa indústria. Que outro setor na economia brasileira pode dizer que em pouco mais de 10 anos reduziu em 35% as emissões de CO2? Poucos. Talvez um setor automotivo, mas poucos setores podem dizer isso. E isso se dá por quê? Porque nós temos, novamente, um corpo técnico de engenharia no Brasil dedicado a isso, mas nós temos também, né, um mercado que nos dá essa segurança. Esse setor, ele é um setor global. Em geral, grandes empresas multinacionais. E nós aqui no Brasil, nós brigamos para trazer investimentos ao Brasil. Um dos meus papéis como presidente da Anfávia é sempre instar as empresas situadas aqui no Brasil, instaladas no Brasil, a dizer que o Brasil tem boas condições. Tem os biocombustíveis, tem um mercado grande, e fazer com que esses investimentos venham para o Brasil. E uma das coisas importantes é dizer, nós temos engenharia, nós temos um potencial de desenvolvimento do Brasil de soluções para a descarbonização. E quando você fala isso, porque essa indústria é global, você pode utilizar os casos do Brasil, os exemplos do Brasil, as boas práticas brasileiras e exportá-las para o mundo e vendê-las a partir da plataforma chamada Brasil. Então, isso é importante de envelopar como mensagem do setor automotivo para todo mundo. E a Arena da COP, a Arena da Sustentabilidade, cola muito com essa missão nossa, setorial do Brasil, de levar o setor para o mundo. Perfeito. O JR Entrevista faz um rápido intervalo e, na volta, a gente continua a conversa com o presidente da Anfávia, Igor Calvé. Até já, não saia daí. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente Igor Calvé, presidente da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Nós temos aí no Congresso Nacional uma discussão sobre a regulamentação da reforma tributária e já sabemos que ela afeta o setor automotivo. Qual é a grande preocupação da indústria hoje? Yuri, o setor automotivo no mundo, ele é um setor que sempre lutou por previsibilidade. Os nossos ciclos de investimento, eles são geralmente de 5 em 5 anos. Então, você anuncia hoje o investimento e ele é concretizado em até 5 anos. Novas fábricas, nova linha de produtos, investimentos em tecnologia, inovação, desenvolvimento, tudo isso. No Brasil,
a parte tributária, eu não preciso dizer isso, mas falo, é super importante, né? Porque é uma grande confusão, um emaranhado de normas tributárias que nós temos, um emaranhado de impostos. A gente falou até que o preço do carro está cada vez mais caro, mas é bom lembrar que grande parte do preço hoje do carro já é imposto. Né? Hoje eu não tinha comentado isso, mas entre 40% e 45% do preço de um carro é custo tributário, imposto. E a reforma tributária, ela é, para a indústria em geral, boa, né? Porque nós temos uma simplificação, nós estamos tirando uma complexidade imensa das nossas áreas tributárias para se pagar o imposto. A reforma ainda tem aquela grande discussão, qual alíquota nós teremos, né, do nosso imposto de valor agregado, do IBS e o CBS? 26,5%, 27%, 27,5%, 28%, 28,5%, a gente não sabe. Nós sabemos que vai girar em torno de algum desses valores. Isso, per si, ou somente isso, já traria uma certa insegurança para nós, porque nós temos que reportar lá fora o que nós vamos fazer e qual o nível de imposto. Acontece que o setor automotivo ainda recairá sobre ele, sobre os veículos, que cada um de nós compramos, o imposto seletivo, que é um adicional dessa alíquota. E esse adicional de alíquota, pasmem, nós não sabemos ainda em quanto será. Pode ser 1, 5, 10, 15, 20% a mais. E isso travaria investimentos. Isso trava investimento por que razão? A reforma tributária, tal como está posta, dizem que inicia a sua transição em 2027. Nós estamos já em fins de 2025, portanto, há um pouco mais de um ano antes de entrar em vigor, né, da reforma tributária. Sem saber o valor da alíquota. Sem saber o valor da alíquota. Porque por mais alta que seja, o importante era saber, até para fazer o planejamento. E retome, eu falei que nós lidamos com previsibilidade. 1 ano e meio antes, nós não sabemos qual alíquota nós teremos. Nem do imposto de valor agregado brasileiro, nem do imposto seletivo. Que investimentos faremos? Como lutaremos? Como chegaremos à nossa competitividade? Não sabemos. E ao mesmo tempo que teremos essa mudança, né, tributária para o setor, esse setor já passa por uma mudança muito grande, a gente percebe nas ruas, pela quantidade de veículos elétricos que já temos à disposição dos consumidores brasileiros. Era um mercado praticamente de nicho, até a chegada de grandes empresas da China, colocaram esses carros a preços competitivos e estamos vendo cada vez mais nas ruas. Como que isso também impacta o setor e muda a relação do brasileiro com o carro? Há 5 anos atrás, 1%, ou seja, a cada 100 veículos, um veículo era eletrificado no Brasil. 5 anos depois disso, 2025, isso era em 2020, nós já temos 12% dos veículos emplacados já são eletrificados. 12 em cada 100 veículos que vão para as ruas emplacados já são dessa tecnologia de eletrificados. Como você mencionou, isso é uma tendência, né? Nós vamos ter cada vez mais veículos eletrificados chegando no mercado. E aí eu dou um destaque. Temos muitos elétricos, mas certamente os híbridos, os plug-in também, e eles serão carros cada vez mais aceitos. A população também está querendo mudar um pouco esse consumo. A grande novidade aqui é que nós anunciamos 140 bilhões de reais de investimentos em 2024 e agora nós já temos 25%. 1/4 dos veículos com essas novas tecnologias já são produzidos no país. Então você tem 12 em cada 100 veículos já são eletrificados. E desses 12 veículos, você já tem 3 que são produzidos no país. Ou seja, nós estamos crescendo, não só com a eletrificação, mas com a produção nacional desses novos veículos. E esse avanço tecnológico, ele vai impactar também no mercado de trabalho, já que o setor é historicamente um grande empregador nacional, mas cada vez mais temos robôs fazendo isso, essas impressoras enormes que podem fazer um carro inteiro praticamente sem funcionário algum. Como é que a Anfavea enxerga esse horizonte do mercado de trabalho? O mercado de trabalho brasileiro no setor automotivo sempre foi pujante, né? E o mercado ele vem se alterando ao longo do tempo com essas novas habilidades. O mercado automotivo de 50 anos atrás não é o mesmo de hoje e certamente não será daqui a 15 anos atrás. Nós temos investido e reinvestido em requalificação profissional, todas as nossas empresas. Por quê? Porque as habilidades, né, dos trabalhadores da indústria automotiva têm mudado ao longo dos anos. Nós não esperamos uma redução da massa de trabalhadores no setor automotivo. Nós estamos imaginando uma requalificação deles, uma mudança do perfil
desse trabalhador na indústria automotiva. E voltando para encerrar, ao Salão do Automóvel é o grande evento mesmo da década para o setor, para retomar essa ligação, né, esse afeto, essa confiança com o brasileiro que é e sempre foi apaixonado por carro. Inclusive, um desses apaixonados por carro é o próprio presidente Lula, né? O presidente Lula confirmou, inclusive, a presença dele na cerimônia de abertura do salão, que vai acontecer no dia 20, lá em São Paulo, no distrito Anhembi. Ele, assim como você, é um aficionado por carro, então você e todos os telespectadores estão muito convidados a participar do Salão Automóvel, que depois de 7 anos volta. E volta para marcar esse reencontro dessas histórias que todos nós tivemos com o setor. Nós vamos mostrar inovação e tecnologia. Então, todos vocês convidados a estarem conosco no retorno do Salão do Automóvel. Perfeito. O JR Entrevista fica por aqui. Muito obrigado pela presença, Igor, uma vez mais. Obrigado a vocês. E muito obrigado também pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.